aqui e a fonte romana de Sércio. E bem clara está. Mirá as pedras postas como estão no aqueduto de Segóvia. A mesma coisa. Toscas, por riba já não tem praticamente cobertura e as pedras bem-se bem que são trabalhadas para poner em arco. Mirai. Já está um cachico fora, mas ainda estão para aguentar. Mas isto aqui é romano, e eu acredito que sim. Porquê? Porque aqui, este caminho que iba daqui para Freixenosa e depois para Vila Chana e até Sandim, seria uma via secundária romana, que sali da via principal, onde estivemos a Cacho, pela manhã, e veni por aqui, pela borda do rio. Pela borda do rio. E porquê? Porque aqui havia castros a muitos sítios. Iba por aqui, e daqui depois iba por Miranda, por Castro que havia no Castilho, iba por Aldeia Nova e por Valdáguia, por Aldeia Nova, e depois entrou um cabo por ali arriba até Sicuiro, porque Constantino até Sicuiro, onde entrava na estrada romana. No carril, exatamente, no carril, o caminho mourisco. Então isto iba a trancar ao Castrelhoço e a São João das Arribas? Seguramente. E aqui era um povoado romano. Podia ser uma vila romana. Tanto assim que ainda hoje chama este caminho o caminho da Breia. Veredam. E esta pila para que seria? Para ver os animais. Já viste ele tem ali? É de onde? Aí tem um ferro e aqui tem outro. São gatas. São gatas, sim, são gatas. São gatas para prendê-las dos pedras, mira. Olha para isto. Mira as pedras como eram postas. E a cruz quem? É medieval. É da Idade Média. É. Esta cruz é da Idade Média. Como todas as que há por aí do feitio desta. Queres ver uma coisa? Sércio, não? Na igreja de Sércio, que não tem portas de baixo. Influência espanhola. Sércio, Especiosa e a Réfega. Mas sabes uma coisa? Ora, reparei para estes arcos aí. Dos igrejas. Vila Chana, dos igrejas. Vila Chana, dos igrejas. Esta é mais parecida com as malhadas com a dos igrejas. Das Senhoras do Monte. Também é gótica. Agora, queres ver uma coisa? Mira. Aquelas míseras ali. Para mim, esta capilha mor, o teto da capilha mor, era igual ao da Senhora do Monte das igrejas. Estas mísulas não estão a escurar este teto. Estavam a escurar um teto igual ao das igrejas. Visto um teto gótico. E depois, e que faziam isto? Isto já a pedra ou já a cimento? Não, isto é pedra. E que é pedra? Arriba. Sim, arriba. Não sei. Este retábulo limparam-no aqui há uns 10 anos, mais ou menos. Quantos anos? Já. Deixa cá o padre... O padre António, pois, foi no Santinho que limparam. Bom, está bem limpo, mas está original. Mas é um barroco português, um pouco
um pouco tardio, mas sim é barroco português. 1720, 30, 40, por aí. Tem ali Santa... Bárbara. Não, não é Santa Bárbara. Não, Santa Leocádia. Santa Leocádia. Bom, ali Santa Bárbara e ali Santa Marina. Santa Marina. A capilha de abaixo. Sim, Santa Marina. Vamos a ver, por trás do altar há frescos, há pinturas a fresco. Esta é Santa Marina. Aquela. Sim, esta. E ali está São Andrés, que era a capilha dali abaixo do ermitério, das Arribas, Santo Andrés das Arribas. Ó, Sr. Doutor, mas a capilha de Santo Andrés está ali. Santo Andrés tem. Já o viste também? Sim, não, mas já o vamos a ver. E ali é São Brás. São Brás. Pronto, Santa Bárbara e São Brás. Santa Bárbara, São Brás, ali. Santa Marina. Santa Marina E Santo Andrés. E Santo Andrés. Tem a cruz em X, Sim. aqui no peito. E ali Santa Leocádia. Sim. Bom, aqui está esta capilha do Senhor Lamparo, Santo Cristo de Sércio. Tem muita fama, Santo Cristo de Sércio. E aqui tem uma escultura da Madalena, muito bonita, uma escultura muito bonita e muito expressiva também. Esta imagem vai na procissão do Senhor de Lamparo, que é o Domingo de Ramos. Ali, agora, este retábulo é mais ou menos da mesma época da capilha, 1792. Estas colunas são muito simples, ainda são muito simples. Isto é do final do século XVII. Agora, aqui, vamos tirar aqui, senão não estou. Podes. Depois voltar para pôr no sítio. Podes soltar. O que Susana dizia, e este retábulo diz que é igual ao da Misericórdia. Não tem nada um com o outro. Nada. 1915. O de Freixosa, me parece que é de 1906. E é muito parecido com este. E deve ser do mesmo entalhador. Mirai. Aqui está o inferno, o dragão aqui, outro dragão ali, e o diabo, mirai escrever, que figura de diabo. Não? Com os olhos arregalados, com os cornos muito grandes e com a cadena, com a almica presa por cachaço. E ali, outro dragão, por riba, apontando para a alma. Teremos três patamares. O inferno, que é mais fundo, as almicas caindo para lá, mira, aquele ali. Temos o purgatório, temos ali um bispo, também. E temos o selo. O selo está. Os angicos estão a puxar por aquela alma para o selo, mira. E o angico aqui também. E arriba a Santíssima Trindade. Aqui, este inferno é horroroso. E é terrível. Mas a religiosidade popular é tremenda. Concebeu estas coisas assim mesmo. E o meu filho que está em Lisboa, disse que, mãe, este com certeza ia o menino Jesus de Praga. Não. Não? Olha, porque ele tinha uma bola. Não, isso não importa. O menino Jesus da Catolina também tem uma bola. A bola significa o mundo que está nas mãos de Deus, de Cristo. Entendiste? E o menino Jesus de Praga tem uma corona e lá o fato e é outra coisa.
os meninos Jesus apareciam todos assim, espídicos, sim. De São José. E bem antiguinho, e bem popular. São Francisco. Tem aqui uma estela. Tem uma estela, isto, tudo é Uma estela e uma estela. Tem aqui, é uma suástica e outra suástica. Não sei se é suástica, se é florão. Não, é suástica, é suástica. Não lhe chamam estelas também? Não, a estela é toda ela. A estela, isto é uma estela funerária. A pila da Algamenta já não é assim muito antiga, mas é do tipo da igreja. Seguramente. Está aqui a antiga. Agora está. Olha a pila antiga. Na mais velha. E aqui está. Este é o